Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a condição de alinhamento de três pontos. Quando é que três pontos estão alinhados? Quando eles são colineares, ou seja, quando eles pertencem à mesma reta, como nós temos aqui nesse exemplo. Vejam que eu tenho o ponto A, o ponto B e eu tenho o ponto C aqui. Eles pertencem à mesma reta, ou seja, eles são colineares e estão alinhados. Bom, mas e quando nós temos apenas as coordenadas desses pontos? Como verificar se eles estão ou não alinhados? Para isso, nós temos que calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Então, para nós verificarmos se três pontos estão alinhados, nós precisamos calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, utilizando as coordenadas desses pontos. Quando esse determinante for igual a zero, isso quer dizer que esses pontos eles estão alinhados. Na prática, vou mostrar um exemplo para vocês que vocês possam compreender melhor. Vejam só. Eu tenho aqui três pontos. Eu tenho o ponto A, cuja abscissa é 1, a ordenada é 1. Eu tenho o ponto B, com a abscissa 4 e a ordenada 2. E eu tenho o ponto C, com a abscissa 7 e a ordenada 3. Eu quero verificar aqui, saber se esses três pontos são ou não alinhados. Então, nós vamos aqui calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, utilizando aqui as coordenadas desses pontos. Quero que vocês vejam na prática comigo como é que faz isso. Vejam só. Aqui, eu vou montar, então, a matriz. A primeira coluna vai ser formada pelas abscissas. No caso, pela abscissa de A, de B e de C. A segunda coluna vai ser formada pelas ordenadas de A, de B e de C. E a terceira coluna vai ser formada pelo número 1. Acompanhem comigo. Primeira coluna pelas abscissas. O número 1, o número 4 e o número 7. A segunda coluna pelas ordenadas. 1, 2 e 3. A terceira coluna nós vamos completar aqui com o número 1. Para nós calcularmos o determinante dessa matriz, nós precisamos utilizar aquela regra de Sarri. E na regra de Sarri, nós temos que repetir aqui à direita as duas primeiras colunas da matriz. Então, eu vou repetir aqui as duas primeiras colunas. No caso aqui, o 1, 4, 7 é a primeira coluna. E a segunda coluna é formada pelo 1, pelo 2 e pelo 3. Feito isso, nós vamos multiplicar agora as diagonais. Primeiramente, no sentido da diagonal principal. Então, a diagonal principal é essa aqui. E eu vou multiplicar nesse sentido inicialmente. Então, vou fazer aqui ó, as setas para indicar o sentido inicial que eu tenho que multiplicar. Então, vamos lá. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, eu vou agora fazer a operação aqui. Como todos são positivos, eu vou somar. 2 mais 7, 9. 9 mais 12. Vou colocar bem aqui embaixo o resultado. Dá 21. Como eu multipliquei aqui no sentido da diagonal principal, eu vou fazer agora o oposto. Vou multiplicar no sentido da diagonal secundária, que é nesse sentido aqui, ó, que eu estou indicando para vocês. Esse sentido é o sentido da diagonal secundária. Como eu fiz na diagonal principal, eu vou ter que fazer agora aqui, multiplicar os elementos. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 7, 14. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 1 é 4. Como todos são positivos, eu vou somá-los, né? 14 mais 3 dá 17, 17 mais 4 dá 21. O que eu faço, então, com esses dois resultados? O resultado aqui do sentido da diagonal principal e o resultado do sentido da diagonal secundária. Eu vou pegar esse resultado aqui da diagonal principal e vou subtrair pelo resultado do sentido da diagonal secundária. Sempre eu faço isso para calcular o determinante de ordem 3 utilizando a regra de Sarri. Então, vai ser esse menos esse, ou seja, 21 menos
21 é igual a 0. Então, se o determinante dessa matriz aqui é igual a 0, quer dizer o quê? Que esses 3 pontos são colineares, ou seja, eles pertencem à mesma reta. Portanto, esses 3 pontos estão alinhados. Entenderam? Eu espero que sim. Tá ok? Até a próxima aula. Valeu, muito obrigado.